Inclusive a gente tem aqui até no site, né, uma repercussão de um artigo do Tiago, né, advogado do PL, que a gente trouxe aqui da outra vez. Ele voltou a falar sobre isso. O Globo até abriu espaço lá para ele escrever um artigo. Ele escreveu esse artigo, né, mostrando justamente que está havendo uma supressão da linha sucessória, tá? Uma ruptura inédita. Que isso fique muito claro, tá? Tá todo mundo tratando como normal a decisão do Zanin. Não é normal. A decisão do Zanin é anormal. Mas o que esperar, né, do ministro que foi o advogado do Lula, por muito tempo foi inclusive o advogado auxiliar, né? Era o Teixeira e ele era o auxiliar do Roberto Teixeira, e depois virou o principal, e depois foi catapultado a ministro do Supremo, uma coisa que nunca poderia ter acontecido, mas infelizmente foi aprovado e com apoio da direita, tá? Com elogio, inclusive do Flávio Bolsonaro, viu, Flávio? Elogiar já é demais. É o que eu falo, vocês continuam fazendo concessão. O senador que chega ao Senado, ele tem a oportunidade única de resistir a esse sistema. O Pablo estava aqui falando, mas algum outro ministro foi rejeitado? Tem, lá no século passado. Antes da Constituição de tá? Mas assim, por quê? Por que senadores acabam aprovando o nome desses ministros? É muito simples. Por medo. Por quê? Porque o STF virou uma instância criminal. Em vez de ser constitucional, virou uma instância criminal. Por isso que eu falo, você quer entender, assine a Sociedade Paralela. A minha escola é melhor do que a do Marçal. Ele tem lá o método de prosperidade, eu tenho o método de prosperidade política, para você entender a política e a gente transformar essa política. A gente não adianta eleger só um Senado novo. Tem que eleger um Senado novo disposto a reformar o Judiciário, que seja capaz de reformar o Judiciário. E não é só uma questão de mandato parlamentar, mandato para o ministro do Supremo. Tem que ter idade mínima, porque você não pode botar um cara de 40 anos, eu tenho 48, faço 49 esse ano. Eu com 40 não tinha experiência nem a visão de vida que eu tenho hoje. E eu digo para vocês, você imagina você ter a responsabilidade de julgar, de ter a última palavra da justiça do Brasil. Desculpe, 40 anos não dá. E ainda manter um cara que vai ficar até os 75 lá. Não dá mais ainda. E não dá para você pegar um advogado e pegar o advogado já pela relação política e jogar ele numa cadeira do Supremo. Não dá uma série de coisas. Por isso que é preciso ter uma reforma. Não dá para uma corte constitucional ser última instância criminal da política. Por quê? Porque o STF fica com os políticos na mão. Então, nunca um senador vai rejeitar um nome de alguém que amanhã vai ser o juiz dele, o julgador dele, e por qualquer coisa. Então, assim, a gente precisa reformar o Supremo, reformar o Judiciário. Eu estou ouvindo que tem gente pensando em ampliar o STF para 15 membros. É uma forma de tentar diluir essa influência da esquerda agora. Só que é uma proposta muito mais difícil de ser aprovada, muito mais polêmica, do que você criar mandato, estabelecer uma idade mínima. Põe 60 anos, põe 65. O sujeito tem que chegar lá sênior. Ele tem que ter experiência de vida, reputação ilibada. Não é pegar qualquer office boy de presidente da República, que nem deveria ter sido presidente, como a Dilma, e colocar por causa de relação partidária e política. Um homem que não respeita as prerrogativas constitucionais, que não respeita a democracia, que não respeita as liberdades. Então, assim, a gente tem que cobrar voto aberto e não adianta vir com a conversinha fiada de que, mas aí o voto aberto, o senador pode mudar o voto, Júlia, porque é aberto. Não, ele muda o voto justamente porque é fechado. É no escurinho do Congresso que é onde ocorrem os piores acordos, as maiores negociatas dessa República. É no escurinho. E a Constituição determina de forma muito clara que o sigilo é exceção, a regra é a publicidade. Então vamos parar de querer enganar o povo. Eu tô aqui para evitar isso. Eu tô aqui para desmontar. Esse canal existe para desmontar essas narrativas falaciosas e para ajudar as pessoas a compreenderem mais. Eu gostaria muito que o Pablo Marçal, eu sei que ele já evoluiu bastante, mas é um homem jovem também, 38 anos. Podia ter um pouco mais de humildade, viu, Marçal? Para poder aprender política. Não é conversando só com cacique político que você vai aprender política, não. Pode vir aqui mais vezes. O pessoal me pergunta, por que você trouxe um Marçal? Muita gente crítica do Marçal aqui. Eu falo assim, eu trago, a pessoa pede para vir, eu abro o programa. Se o Boulos pedir para vir, eu vou abrir o programa, Júlia. O debate é fundamental. Eu vou abrir sempre o programa, porque, no mínimo, a pessoa vai se expor aqui, vai mostrar quem ela é, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela não quer. No mínimo, esse é o papel do jornalismo. Não estou aqui para ficar batendo palma.
Então, assim, e é uma forma também de troca. É uma forma até de eu compreender alguma coisa da mentalidade dele, ele compreendeu alguma coisa da minha mentalidade. Não, uma forma de aprender um pouco mais sobre política aqui. Aqui é uma escola política. É uma chance única, porque não vai acontecer isso em nenhum outro programa. Ele pode ir em qualquer outro programa. Não terá a oportunidade de aprender sobre política em outro programa. Mas para isso a pessoa tem que querer aprender, né? E como você falou, a palavra é humildade. E a pessoa que se acha a dona da verdade, né? A sabichona, ela realmente... no caso do Marçal, que eu tô falando aqui, nem escutar ele consegue escutar. Então, eu acho que o espaço é sempre muito bem aproveitado, porque, como você disse, as pessoas mostram quem elas são. Eu, particularmente, adoro, Cláudio tá aqui, adoro quando há divergência, porque é na divergência que a gente consegue perceber a forma de pensar e de aprender e de mudar de opinião também. Gente, mudar de opinião não tem problema. A gente evolui na vida, a gente amadurece. Eu acho que a idade faz todo sentido. A questão do Supremo mesmo, concordo totalmente com você, Cláudio. Eu acho que a pessoa tem que já ter passado por muita coisa na vida, tem que ter apanhado muito. Cada dia que passa, a gente vai se transformando numa pessoa melhor, desde que seja essa a intenção, né? Desde que exista essa humildade. E não tem milagre não, gente. Tá? A política é uma transformação cultural que a gente tem que participar, que a gente tem que viver no nosso país, mas não é numa eleição, não é mentalizando. O buraco é muito mais embaixo. Isso tem a ver com a ancestralidade do nosso país, com a formação histórica, política, econômica, social. Isso não é no estalar de dedos. A gente precisa ser consciente disso e ir trabalhando aos pouquinhos, aos pouquinhos. É por isso, Cláudio, que eu particularmente adoro estar aqui com você. Quando eu estudei ciência política, fiz na Universidade de Brasília, num ambiente, inclusive, quase que majoritariamente esquerdista, mas tive professores ali de direita também. A gente vai... são assuntos gostosos e aqui a gente tem a oportunidade de debater com muita maturidade, com muito respeito. Então, olha, gente, eu faço propaganda do programa para todas as pessoas, todo motorista de Uber, todo Uber que eu pego, todo mundo que eu converso, porque, de fato, o nível do debate, o conhecimento que a gente expõe aqui não é em qualquer lugar, tá certo? São anos de experiência do Cláudio no jornalismo. Da minha parte, tem essa parte da ciência política, diversas pós-graduações que eu fiz. A Carol também tá aqui, o Ari, maravilhoso. Então, é uma oportunidade que a gente tem e é assim que a gente transforma, levando conhecimento. Não é dando respostinha, não é... sabe, ridicularizando o outro. Acho que a gente precisa mudar de fase, né? Sair da adolescência e cair na vida real, na vida adulta, entender das regras, se posicionar dentro das regras e aí sim a gente fazer a mudança que a gente quer. É sendo adulto. Põe aí o vídeo do Messias, porque esse vídeo, ele voltou a circular e eu vou circular ele todos os dias até a eleição, dele falando dos presos do 8 de janeiro. Coloca aí de novo. Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia... muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Os golpistas que foram processados e condenados têm que cumprir sua pena. Mas eu não queria, não. Papo de bastidor aqui. Tô com calor. Cadê? Esse ar-condicionado não tá funcionando, não. As minhas bochechas vermelhas aqui, ó. É minha e da minha filha. A gente tem as bochechas vermelhas. Quando a gente fica com calor, a gente fica com as bochechas vermelhas.
Desculpa, eu a vou gente passar todo dia esse vídeo, Esse tá? vídeo... Não é pra você partir pra agressão física pra ninguém. Jamais. Mas é pra você ficar indignada, sim, e cobrar do seu senador. Quem é o seu senador em Brasil? Eu tenho 2 senadores, né, que eu votei neles. Eu votei no Isalci e votei na Damares. Então, bora cobrar Isalci e Damares. Pessoal do Distrito Federal aqui, vamos cobrar Isalci e Damares. Por que eu acho que a Damares vai votar pelo Jorge Messias? Jamais. Não. Tô achando. Não. Damares, você vai votar contra ou a favor do Jorge Messias? Minha pergunta aí pra você responder, pode ser pelas redes. Se você quiser vir aqui, sentar aqui pra gente conversar também, sempre, tá? Pessoal perguntando quem é esse. Esse é o próximo ministro do Supremo. Você viu o jeito? Vocês viram a qualidade da retórica? Imagina o voto. O voto dele. Ô Messias, se você quiser, pode vir aqui também. Mas eu vou te perguntar tudo. Mas você não tem coragem de vir aqui. Eu sei disso. Aliás, ninguém aí da esquerda tem coragem de sentar aqui pra conversar. O Marçal, eu fico... Assim, por que eu recebo e com gosto? Porque é importante a pessoa, ela tá aberta ao diálogo. Eu, quando entrevistei pela primeira vez o Marçal na disputa de 22, é o que ele falou aqui. Pô, você me destruiu na entrevista. Sim. E depois ele veio em 24 também. E toda hora que ele continuando seguindo como um player da política, eu vou entrevistá-lo. Mas eu fico feliz do sujeito que tomou uma invertida, vir aqui ter coragem, e a gente teve aqui um diálogo que foi importante, eu acho, né? Acho que não trouxe audiência, mas foi importante. Acho que até perdi a audiência hoje. Muita gente aqui no chat falou, eu vou embora. Mas tudo bem, vamos lá. Ô Cláudio, eu posso te fazer uma observação antes de eu mexer? A gente precisa bater palmas para a pessoa que tem coragem de debater. Sim, não é verdade? Sim, lógico. Porque é muito fácil a pessoa... tem que estar aberta. Tanta gente, eu não vou expor nomes, mas eu conheço tanta gente que faz um roteiro de um vídeo, aí grava num cenário controlado, posta, aí bomba. Ai, fulano é incrível, é maravilhoso, tudo mais. Chama a pessoa para o debate. Chama a pessoa para fazer uma apresentação ao vivo, para essa pessoa se confrontar. Muitos, inclusive pré-candidatos, não têm coragem de fazer isso. Então, eu quero dar os parabéns. Marçal veio aqui, né? Ele deixou claro, já tomou uma surra do Dantas. Mesmo assim, veio aqui. Isso não é para qualquer pessoa, merece reconhecimento, agradecimento. Eu, particularmente, adoro o debate. E fica aqui, Cláudio, eu tô ciceroniana aqui também, mas volte novamente, porque é assim que a gente descobre, né? Olha como só, é que as pessoas pensam. Olha só que legal. A Fabi está dizendo aqui, o senador Isalci já se posicionou contra o Messias, desde o início. A senadora Damares, ligamos ontem, a assessoria disse que está em negociações. Negociações, Damares? Não se negocia, já falei, não se negocia com o Supremo, tá? Não se negocia. Obrigado, Fabi. Olha que legal. Eu fico realmente, é isso aqui que me dá força para continuar, porque vocês, como cidadãos comuns, que não tem nada de comum, né? Vocês são os pagadores dessa farra, dessa festa, né? Vocês que querem mudar o país e não querem ficar sendo explorados. Então, eu fico muito feliz as pessoas começarem a se ativar a sua cidadania, ligar para o gabinete, sabe? É assim, sabe? É com essa coragem, é sabendo o caminho. Tem os canais. Essas pessoas não estão lá por elas estão lá por vocês. O sujeito não ganha um gabinete, um mandato de 8 anos no Senado para ficar fazendo business. Ele tá lá para representar você e precisa ser cobrado todos os dias, e coerência especialmente. Então o sujeito que se elege com o voto da direita, ou a sujeita, não pode apoiar um candidato, tá? Porque o presidente da República, quem dá a palavra final é o Senado. O texto constitucional é muito claro. Eu já falei sobre isso antes aqui. O texto constitucional é claro. O presidente indica, ele não nomeia. Quem nomeia é o Senado. O presidente indica. Se o Senado disser não vou nomear, o presidente pode indicar outro nome. Nome é o que não falta. Me perguntaram assim, mas tem outro nome? Eu falei assim, nome é o que não falta. Mas o Lula vai topar? Inclusive de mulher, né, Cláudio? Cadê o feminista, o Lula, né, que ama a mulher, que acenou para a mulher? Não indicou nas vagas que podia ter indicado, não indicou nenhuma mulher.